Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com conteúdo de física do novo ensino médio. Esse conteúdo aqui a gente está passando para o pessoal da terceira série, mas também serve para o pessoal que está na primeira, na segunda, todo mundo está se preparando para fazer o Enem. Termodinâmica, trabalho em uma transformação gasosa. Então vamos falar aqui sobre termodinâmica. Ele fala aqui que no capítulo anterior mencionamos que durante o funcionamento de um motor, certo? A combustão interna ocorre em vários tipos de transformações gasosas, certo? Vamos retomar o funcionamento dos motores a combustão interna para entendermos melhor como ela funciona, certo? A combustão é uma reação química entre uma substância combustível com o gás, oxigênio, o famoso O2, que libera energia térmica, ou seja, calor. A quantidade de energia liberada na combustão varia de acordo com o combustível utilizado. Por exemplo, a gasolina libera 47,87 kJ por grama, já o etanol libera cerca de 29,67 kJ por grama. Então, a gente percebe que a gasolina ela tem uma liberação de energia maior, né? Então é um combustível que é mais utilizado. Nos motores a gasolina, a combustão de mistura de ar e combustível, né, normalmente é iniciada por uma centelha, que é uma faísca elétrica, produzida pela vela, né, do motor, no interior da câmara de combustão. Certo? Então aqui tem aqui a figura que mostra, né? Aqui dentro é a câmara de combustão, aqui é injetado o combustível que se mistura com o ar e com a centelha elétrica é feita a queima, né? Os gases produzidos nessa reação se expandem e empurram os pistões, né? Devido à inércia do movimento causado por queimas anteriores, os pistões se deslocam continuamente em movimento oscilatório para cima e para baixo, certo? Alterando o volume da câmara. Então, o pistão já é feito, né, desse formato aqui nessa biela aqui. Quando ele é empurrado para baixo, ele circula e gera um movimento por inércia que faz com que ele volte para cima de novo, comprime de novo o ar junto com o combustível e é queimado e volta a empurrar ele para baixo, certo? Ele fica sempre subindo e descendo, esse sobe e desce, ele gera esse movimento aqui circular no eixo do motor, né, que é transferido para o eixo do automóvel. Esse movimento é mantido por sucessivas queimas e então é transferido às rodas pelas engrenagens do sistema de transmissão do veículo. Como consequência, a energia liberada na combustão é transformada em energia cinética, que faz o veículo se locomover. Então daí a energia química é transformada em energia cinética. Nem toda a energia liberada pela combustão é utilizada para a produção de movimento, certo? Parte dela provoca aquecimento do motor e outra parte é dissipada na forma de energia sonora, certo? Então, o motor esquenta e também faz barulho, né? Então essas são as energias dissipadas. Para entender como os gases gerados na combustão interagem com os pistões, vamos considerar que eles se comportam como gases ideais contidos em um recipiente cilíndrico fechado com êmbolo móvel, conforme mostrado na figura ao lado. Aqui está o êmbolo, o gás vai estar aqui dentro, né, com uma temperatura inicial, mantendo a pressão igual, tanto a inicial quanto a final, então a pressão constante. O gás encontra-se em um estado termodinâmico inicial com pressão inicial P0, volume inicial V0 e temperatura T0.
certo? Ao receber calor, a temperatura do gás aumenta e a quantidade de choques entre as partículas do gás e as paredes do recipiente também aumenta. Então, recebendo calor, né, as partículas ficam mais agitadas, elas se expandem, né? Isso provoca um deslocamento do êmbolo, aumentando o volume e mantendo a pressão, ou seja, o gás sofre uma transformação isobárica, que é aquela compressão constante, certo? Até atingir o estado de pressão final, P, sendo que esse P é igual ao P0, ou seja, o volume V final é maior que o volume inicial e a temperatura T final é maior que a temperatura inicial. Nesse caso, dizemos que o gás realizou trabalho termodinâmico sobre o êmbolo, pois o deslocamento do êmbolo ocorre devido à força aplicada pelo gás sobre ele. Podemos definir o trabalho termodinâmico por meio de uma analogia ao trabalho mecânico, levando em consideração a intensidade da força aplicada F e o respectivo deslocamento. Então aqui, né, se estava aqui embaixo o êmbolo, certo? Com o aumento da pressão o gás se expandiu e levantou ele aqui, então realizou um trabalho. A gente se lembra que a fórmula do trabalho é o que? Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo que a força forma com o deslocamento. Em que ΔS é o deslocamento do êmbolo e θ é o ângulo que entre a direção da força e o deslocamento. Certo? No exemplo, o deslocamento do êmbolo ocorre na mesma direção da aplicação da força. Então o θ vai ser quanto? Zero, né? Ele vai estar na mesma direção. E o cosseno de zero é 1. A pressão é dada pela razão entre a intensidade da força e a área. Deste modo, a força pode ser escrita da seguinte maneira: se a pressão é força sobre a área, então força é igual a pressão vezes a área. Aí, aplicando aqui na fórmula, a gente chega a essa, jogando na fórmula, a gente chega nessa fórmula aqui para o trabalho do gás. É a pressão vezes a variação de volume, certo? Então, para calcular o trabalho em Joule, a pressão deve ser expressa em Pascal, certo? E o volume em metros cúbicos, beleza? Então essa é a fórmula aqui, trabalho igual a pressão vezes a variação do volume. O trabalho termodinâmico também pode ser obtido a partir da representação da transformação gasosa no gráfico da pressão em função do volume, né? Diagrama P vezes V que a gente tem aqui do lado. Um gráfico de transformação isobárica, ou seja, com pressão constante, e o diagrama da pressão pelo volume aqui, ó. Beleza? A pressão permaneceu a mesma, né? O volume passou no volume inicial para o volume final. O trabalho corresponde a essa área dessa figura que se forma bem aqui, né? Então, no diagrama PV vezes V, ao lado, é representada uma transformação isobárica de um gás com volume inicial V0 e volume final V. Observe que na representação gráfica de uma transformação gasosa é indicado o sentido da transformação. Então, ele foi daqui, né, da esquerda para a direita, né, desse volume inicial para o volume final, certo? Então, foi uma expansão, né, por meio de uma seta sobre o gráfico. A região compreendida entre o gráfico e o eixo do volume corresponde a um retângulo, cuja área é dada pela multiplicação da altura, que nesse caso aqui corresponde à pressão, pela largura, que equivale aos valores do volume. Dessa maneira, a gente conclui que o trabalho é numericamente igual à área do gráfico, certo? Quando a gente calcula a área do gráfico, a gente está calculando o trabalho. Nota-se que o trabalho realizado por um gás depende da variação do volume. Desse modo, em uma expansão, o gás realiza trabalho positivo, né? E em uma compressão, o gás recebe trabalho do meio externo, seja trabalho negativo. E em uma transformação isovolumétrica, não é realizar trabalho nenhum. Se não tiver variação de volume, o trabalho é zero. Beleza, moçada? A representação de uma transformação gasosa em um diagrama do tipo PV por V, né? Pressão vezes volume, pode ser utilizada para qualquer tipo de transformação. Observe a seguir alguns exemplos de transformações gasosas representadas em diagrama P vezes V. Então ele mostra aqui, ó, uma expansão isobárica,
beleza? O volume inicial para o volume final, o volume aumenta, né? E o trabalho é positivo, beleza? Numa compressão isobárica, o volume diminui e o trabalho é negativo, beleza? Já numa transformação isovolumétrica, pode acontecer uma variação de pressão, mas o volume permaneceu o mesmo. Nesse caso, o trabalho é zero, certo? Uma transformação isovolumétrica, o volume se manteve constante, não houve variação de volume, então o trabalho é zero. E numa expansão gasosa de 1 grama por ppm, se varia a pressão e também varia o volume, de qualquer maneira o trabalho continua sendo numericamente igual à área, certo? Beleza? A área dessa figura aqui do trabalho pela pressão, pelo volume no caso, vai nos dar, da pressão pelo volume vai nos dar o trabalho. Beleza, moçada? Então, é ou não é um negócio divertido? Energia interna de um gás, certo, moçada? Uma amostra de uma substância qualquer armazena energia de variadas formas. A temperatura de um corpo está relacionada aos movimentos das partículas que o compõem, ou seja, está relacionada à energia cinética de translação das partículas, certo? Além dessa energia, existe a energia química armazenada nas ligações químicas, a energia associada a outros tipos de movimento, como a rotação e a vibração, mostradas abaixo, e a energia potencial devido às interações químicas. Então aí, ó, existe a energia de translação, né, que é o movimento da partícula. Existe a energia de rotação, né, que ela vai girar aqui as partículas. E a energia de vibração, porque ela fica indo e vindo para o lado e para o outro, certo? Todas as formas de energia citadas constituem energia interna, que a gente chama de U, da substância. A energia interna pode ser modificada em uma transformação gasosa. Quando um gás absorve calor, a sua energia interna aumenta. Por outro lado, quando ele cede calor, a sua energia interna diminui. Beleza? Considerando um gás ideal e monoatômico, ou seja, constituído por um único átomo, o seu movimento será composto apenas pela translação, certo? Assim, a energia interna do gás, determinada a partir da energia cinética média das partículas, está relacionada com a temperatura. Matematicamente, essa relação entre a energia interna de um gás e a temperatura do gás pode ser escrita da seguinte forma: a energia interna U é igual a 3 meios de nRT, em que U é a energia interna, o N é a quantidade de matéria em mols da amostra, né? O R é a constante universal dos gases, que vale 8,31 Joule por mol Kelvin, em unidades do Sistema Internacional. E o T é a temperatura do gás, que tem que estar na escala Kelvin, que é a escala absoluta, certo? A equação acima é válida apenas para gases monoatômicos. Como os átomos dos gases são livres para se moverem livremente, eles têm 3 graus de liberdade de translação, isto é, movimentam-se nas 3 dimensões do espaço. Nos casos em que o gás não é monoatômico, é preciso levar em consideração os graus de liberdade associados aos movimentos de rotação e vibração. Nesses casos, ainda é possível encontrar uma relação que depende apenas da temperatura. A unidade de medida da energia interna no Sistema Internacional também é Joule, certo? Então, a energia interna de um gás também é dada em Joule. Beleza, moçada? Então, na próxima a gente vai estar realizando as atividades aqui da página 95, beleza? Falou. Fiquem com Deus, São José, Senhor. Se vê na próxima. Valeu, moçada. Um abraço.